Seja bem-vindo ao programa Ganhe Mais da Universidade do Tênis. Aqui discutimos estratégias para que você ganhe mais jogos de tênis. Eu sou Marcelo Brandão e o tema de hoje é Como aprender tênis corretamente. Esse aqui não é um vídeo técnico onde eu vou ensinar você como bater na bola, as técnicas de forehand, backhand, saque, nem a parte tática. Nesse vídeo eu vou falar sobre as melhores estratégias para que você aprenda tênis corretamente. Quais caminhos você deve seguir, quanto você deve praticar, como encontrar um bom profissional, quais são os bons profissionais que podem te ajudar. Então esse é um vídeo muito mais estratégico do que técnico, mas eu acredito que seja até mais importante do que um próprio vídeo ensinando como bater na bola, que isso é a coisa mais fácil que tem. Então, se você quer aprender a jogar tênis ou está aprendendo agora a jogar tênis, siga esse vídeo, siga as estratégias que eu vou compartilhar aqui com vocês, que isso vai ajudar muito vocês na aprendizagem e no desenvolvimento dentro do tênis. A primeira coisa que você deve fazer para aprender tênis corretamente é encontrar um bom profissional para te orientar. Um bom professor de tênis que já tem experiência, já tem ensinado muitas pessoas a jogar e ele vai acabar te economizando tempo, porque ele vai te dar algumas dicas, vai colocar quais caminhos são os melhores a seguir, vai te ensinar a técnica correta e você vai acabar evoluindo mais rápido, aprendendo tênis corretamente. Se eu não tiver um bom profissional do meu lado, eu vou acabar aprendendo de qualquer jeito. Então eu vou automatizar certos movimentos que não são corretos, não vou evoluir no tênis e posso até me lesionar com mais facilidade. Então a primeira coisa é buscar um bom profissional, buscar referências, conversar com outros praticantes de tênis, qual é o melhor professor ali do seu clube ou da região e buscar esse profissional, e buscar essas orientações e investir um pouquinho de dinheiro ali, pagar para ter essas aulas, para que ele te oriente e daí você economize tempo. Economize tempo e economize também lesões, né? Você vai acabar tendo menos lesões e vai acabar se divertindo muito mais no tênis. Então, talvez a coisa mais importante para quem está aprendendo a jogar tênis é encontrar esse bom profissional e não somente querer aprender sozinho, porque isso é muito mais complicado. É possível aprender a jogar tênis sozinho? Sim, é possível. Às vezes, mesmo que você não tenha parceiro de treino, você pode começar a brincar num paredão, até mesmo na sua casa, que é possível você aprender e procurando dicas e observando e aprendendo. Com certeza é possível, mas não é o caminho mais rápido e nem o mais indicado. O indicado é que você tenha mesmo aulas de tênis, contrate um bom professor para que ele vá te ensinando bem as técnicas corretas, o posicionamento, onde se colocar na quadra, as táticas básicas de jogo, algumas manhas do jogo, né, algumas estratégias, e isso vai encurtar muito o seu caminho, a sua evolução vai ser muito mais rápida. E se eu tentar aprender somente sozinho, eu vou acabar perdendo tempo, porque eu vou passar muitas horas às vezes praticando com movimentos errados ou com estratégias que não são efetivas, e isso vai acabar fazendo eu demorar muito mais tempo para evoluir. É possível evoluir sozinho? Sim, mas não é o caminho mais indicado. O caminho mais indicado mesmo é você ter um bom profissional do seu lado que possa te orientar e te encurtar todos os caminhos. Aprender tênis corretamente é praticamente a mesma coisa que a gente aprender a escrever. Quando a gente estava na escola, estava aprendendo a escrever, a gente tinha nosso caderno de caligrafia. Não sei nem se hoje eles utilizam isso ainda, mas existia um caderno de caligrafia, onde as letras maiúsculas tinham que passar na linha de cima, as letras minúsculas na linha de baixo, e você tinha que escrever ali redondinho dentro daquelas linhas, né, acompanhando o tamanho, para que você aprendesse a escrever corretamente, com boas letras, letras legíveis. E tênis é basicamente a mesma coisa. Quando eu vou aprender, basicamente eu tenho que aprender a caligrafia, a fazer os movimentos devagar e com boa técnica, né? Então, como eu preparo o meu golpe, faço o ponto de contato, a terminação, como eu me apoio, como o meu apoio começa antes do golpe, como termina. Então, mas tudo isso de maneira mais lenta, né? Numa aprendizagem. Eu não vou aprender a 1000 por hora, eu vou aprender devagar. É igual aprender a dirigir, eu vou começar ali na primeira marcha, devagar, sabendo engatar, depois daqui a pouco eu aprendo a passar para a segunda marcha. Eu não vou sair em quinta marcha andando a 100 km por hora, porque isso eu vou acabar errando muito, vou acabar me acidentando. Então o tênis, ele é basicamente a mesma coisa. Quando a gente vai ensinar ou quando a gente vai aprender, a gente tem que aprender a caligrafia, a técnica básica. E isso é um erro que muitos tenistas, principalmente adultos, amadores, acabam cometendo. Eles não querem jogar devagar. Os adultos muitas vezes não têm tanta paciência. Então eles já querem começar batendo na bola com força, já na primeira, segunda aula. E eles deixam de aprender a caligrafia, deixam de aprender a técnica correta. A potência, a velocidade, a agressividade, isso vai vir com o tempo. Isso é um passo lá na frente.
No começo, a gente tem que aprender mesmo a caligrafia, a bater bonitinho, a técnica correta, a sacar bonitinho, ter uma boa precisão com esses movimentos corretos. E daí, a partir daí, quando a gente começar a ter um pouco mais de consistência, a partir daí sim a gente pode começar a buscar maneiras de acelerar um pouco mais a bola, bater um pouquinho mais forte na bola e maneiras também de ser mais agressivo. Mas uma coisa de cada vez. Primeiro, a aprendizagem da parte técnica, né? A tática também básica de jogo, e daí sim depois a gente busca um pouquinho mais de potência para que a gente continue aí desenvolvendo o nosso jogo. Uma pergunta que é bastante recorrente no tênis é se eu devo aprender primeiro a parte técnica ou se eu devo aprender primeiro a parte tática. E o que é mais importante, a técnica ou a tática? E a verdade é que os dois são igualmente importantes e se completam. Não adianta nada eu aprender a parte técnica se eu não souber jogar, não saber o que eu quero fazer com a bola. E também não adianta eu aprender a parte tática se eu não consigo fazer o que eu quero. Para isso eu preciso da técnica. Então os dois são igualmente importantes. Um completa o outro. Antigamente o tênis era ensinado muito mais da parte técnica, então eram movimentos mais repetitivos, movimentos mais fechados, exercícios fechados, né? A bola na mão do jogador, o jogador pisava com a perna oposta na frente, fazia terminação aqui em cima, no backhand a mesma coisa, pisava com a perna oposta, terminava aqui em cima. Mas isso, nessa maneira de ensinar, os jogadores acabavam demorando um certo tempo para conseguir jogar. E isso muitas vezes acabava desanimando esses jogadores que estavam começando. Fala, pô, o tênis é muito difícil, né? Porque a técnica, não existe uma técnica perfeita. A técnica ela deve ocorrer em função da tática. Então, mais atualmente, né, os modelos um pouco mais modernos de ensino, eles já falam para a gente aprender um pouquinho, começar com a parte tática, depois refinar um pouco para a parte técnica em função da tática, ou seja, por exemplo, eu começo um treino com um exercício simples de mudança de direção, de jogar a bola no espaço vazio. Então eu jogo uma bola na direita do meu adversário, ele devolve na minha mão, eu jogo uma bola na esquerda. Aí ele devolve na minha mão, eu jogo outra na direita. Isso às vezes no mini tênis, né? E depois disso eu posso fazer algumas correções técnicas para ele conseguir mudar a direção melhor. Então eu ajusto muitas vezes a posição de pernas, né? Posso ajustar uma preparação, posso ajustar uma terminação, um posicionamento ou alguma coisa mais técnica, e daí no final da sessão de treino eu volto um pouco para a parte mais tática e abro novamente uma disputa de pontos ou uma situação um pouco mais aberta. E assim, trabalhando tanto a tática quanto a parte técnica, o desenvolvimento acaba sendo muito mais rápido. Então o atleta, ele progressivamente, ele vai melhorando a técnica, mas ele também vai melhorando o jogo dele. Então ele aprende a jogar e vai aprendendo a técnica em função da tática. Agora eu quero jogar bolas mais altas, porque minha tática é jogar bolas mais altas. Então qual técnica eu tenho que utilizar para que eu consiga bater essas bolas mais altas? E daí sim desenvolver a minha técnica para que eu consiga efetuar isso também. Jogar as bolas mais planas, mas também conseguir jogar ela com um pouco mais de altura. Então a técnica ela deve ser trabalhada em função da tática. Com isso o desenvolvimento, a aprendizagem do tênis ela vai ser muito mais rápida e muito mais divertida também para os jogadores. Então aprender tênis corretamente é importante para que a minha evolução ela seja constante, que eu siga evoluindo ao longo do tempo de prática e não fique limitado a uma maneira de jogar ali que eu aprendi muitas vezes sozinho, de qualquer jeito, uma coisa que me deu certo uma vez, não necessariamente isso vai dar certo outras vezes. Então é importante que eu aprenda corretamente, aprenda a técnica básica correta de jogo, aprenda a parte tática básica, para que eu siga evoluindo e daí com o passar do tempo eu consiga utilizar estratégias e táticas um pouco mais avançadas, que eu já consiga jogar com uma porcentagem maior de primeiro saque, que eu consiga jogar utilizando um pouco mais o meu forehand, que eu consiga mudar a direção da bola, que eu me defenda com mais altura, que eu consiga entender os momentos de chegar na rede para completar a jogada, ou os momentos de variar as jogadas, fazer um saque-voleio, surpreender o meu adversário, em quais momentos eu devo tentar dar uma curtinha, como dar essa curtinha. Então, se eu aprender o tênis corretamente, eu vou seguir evoluindo e cedo ou tarde eu vou começar a ter mais qualidade no meu jogo e vou conseguir usar técnicas e táticas um pouco mais avançadas. Então o meu nível de jogo ele vai seguir subindo. E se eu não aprender corretamente, eu vou acabar me limitando a fazer aquele basiquinho ali que eu aprendi sozinho, né, sem tanto conhecimento. Então isso vai acabar me limitando, vou acabar me desenvolvendo muito menos no tênis.
Se você quer aprender a jogar tênis corretamente, então o melhor investimento que você pode fazer é contratar os serviços de um bom profissional, um bom professor de tênis. Porque aí ele vai te ensinar corretamente, você vai ter menos lesões, vai acabar perdendo menos treinos, né? Não vai se machucar, ou pelo menos vai diminuir muito o risco de lesões. Ele vai te orientar em relação a materiais, em relação à carga de treino, quanto você deve treinar, vai encontrar parceiros de treino para que você consiga praticar e às vezes jogar com diferentes adversários. E com o tempo, você evoluindo mais, a sua diversão vai ser cada vez maior. É muito mais prazeroso jogar tênis quando a gente joga bem. Então, se a gente tiver um bom profissional do nosso lado, investir um pouco de dinheiro ali, de tempo e dinheiro, para aprender as técnicas com esse profissional, a gente vai acabar se divertindo muito mais lá na frente. Hoje em dia é muito mais legal jogar tênis do que era quando eu era criança. Porque hoje em dia, para mim, é praticamente como jogar videogame. Vou sacar ali, o cara devolve, eu vou jogar lá. Eu não preciso pensar muita coisa. Eu só preciso pensar o que eu quero fazer com a bola e já sai praticamente automático. Então eu posso pensar muito mais estrategicamente no jogo. E eu não preciso pensar em como bater na bola, onde eu vou preparar, onde eu vou bater na bola, onde vai ser minha terminação, porque isso acaba ficando muito mecânico. É igual quando a gente está aprendendo a dirigir, por exemplo. Então a gente no começo é tudo muito mecânico. Tem que dirigir, aí eu tenho que pisar na embreagem com o pé esquerdo, eu tenho que passar a marcha, soltar a embreagem devagar, ao mesmo tempo eu tenho que olhar para ver se não vem nenhum carro, se eu posso seguir, se eu vou mudar de faixa eu tenho que pensar em dar seta, enfim, apesar de ter muita gente que não dá seta, mas no começo é tudo muito mecânico, não é automático. E à medida que você vai praticando, isso fica automático. E daí você já começa a conseguir dirigir e conversar ao mesmo tempo, dirigir e ouvir uma música, evitar dirigir e mexer no telefone, que é muito perigoso, mas com o tempo isso fica mais automático e daí começa a ficar muito mais divertido. O jogo fica mais leve, fica mais prazeroso e os desafios começam a ser diferentes. Então você investir tempo e dinheiro em um bom profissional de tênis é o melhor investimento que você vai fazer se você quiser aprender tênis corretamente e se divertir, ter um esporte aí para praticar a sua vida inteira. E não só para ir ali testar, jogar uma, duas, três vezes, achar que é muito difícil e acabar com isso abandonando o esporte. E não é isso que a gente quer. E se eu quiser aprender tênis por conta própria, sem ter um professor de tênis, sem investir dinheiro em aulas de tênis, o que vai acontecer? É muito provável que você vá muitas vezes brincar de tênis e você acabe rapidamente se lesionando. Não lesão grave, mas você pode ter uma tendinite no cotovelo, né? O famoso tênis elbow, uma tendinite de punho, uma dorzinha às vezes no joelho, uma dorzinha nas costas, dor no ombro. Tudo isso devido a uma técnica que não é correta. Às vezes você não está jogando com material adequado, você não está preparado fisicamente para suportar determinado tipo de carga, porque é muito comum a gente ver, principalmente os jogadores ali de clube, que eles vão o senhor não faz nada durante a semana inteira, ele chega lá no sábado de manhã, cara, e joga 5 sets seguidos. Aí passa a semana inteira também, sai quebrado, semana inteira com dor, chega no outro final de semana, joga mais 3 sets dupla e 2 sets de simples. O que acontece? No terceiro sábado, ele já tá ali com suporte ali no cotovelo, já tá com a munhequeira, tudo para tentar diminuir um pouco a dor. E isso é o que normalmente acontece com os tenistas que tentam jogar sozinhos. Eles acabam se empolgando muitas vezes, falar, não tenho professor, mas eu vou treinar bastante, não sei o quê. Só que daí eles começam a praticar bastante com a técnica incorreta. E os materiais também não estão adequados. Então podem usar uma raquete muito pesada, uma raquete que seja muito dura, com a cabeça muito pequena, uma corda com uma tensão muito alta ou uma corda que não absorve nenhuma vibração. A vibração passa muito para o braço desse tenista. Então a grande chance é que se a pessoa for aprender sozinha e quiser praticar, ela vai acabar se lesionando, cedo ou tarde. Não que com o professor não possa se lesionar, acontece também, mas o índice de lesões em aulas é muito menor. Então você vai aprender a técnica correta, você vai se desenvolver progressivamente e não vai assim querer ser o herói e querer aprender e ganhar do Rafael Nadal ali em um mês, porque isso só vai acabar te lesionando. E de quanto em quanto tempo uma pessoa deveria fazer aula de tênis para que ela aprenda o tênis corretamente? E não existe uma resposta exata para essa questão. O grande ponto é que essa participação, essa frequência de aulas, ela seja progressiva. Então não adianta eu querer aprender tênis e já começar treinando todos os dias, porque a carga vai ser muito alta, o meu corpo não está preparado, eu vou submeter o meu corpo a um estresse muito grande e eu vou acabar me lesionando, mesmo fazendo aula. Então é ideal que eu comece muitas vezes com aula uma vez por semana. Então eu faço uma aula uma vez por semana durante algumas semanas, durante um mês, 2 meses. Depois meu corpo começou a se acostumar um pouquinho mais, aí eu passo para 2 vezes por semana e assim vai.
vai. Então, é ideal que a gente consiga fazer isso e fazer de uma forma progressiva. E não que a gente queira tudo muito rápido, porque a gente acaba se machucando, né? Então, o tênis ele tem que ser aprendido de uma forma progressiva, de uma forma leve, e não a pessoa já querer vir aqui e aprender tudo de uma vez. Se ela puder começar a fazer aula no começo, já no início, 2 vezes por semana, ótimo. 2 vezes eu acho que ainda é um bom equilíbrio, com um dia de descanso ali pelo menos, a terça e quinta, segunda e quinta, ou quarta e sexta, segunda e quarta. A pessoa vai fazer uma aula, tem um dia de descanso, faz mais uma aula, às vezes no final de semana vai ali, tenta praticar um pouquinho com um amigo, na segunda-feira já volta para fazer mais uma aula. Esse eu acredito que seja o ideal. E não começar ali já como os atletas de competição, que já treinam todos os dias, muitas vezes até 2 períodos, né? Treinam de manhã e treinam novamente à tarde, e porque isso vai ser uma carga muito grande. Então, como regra geral, comece de forma progressiva. Se você tiver condições financeiras para começar 2 vezes por semana, ótimo. Se você só puder fazer 1 vez por semana, ótimo da mesma maneira. Tudo vai se encaixar da melhor forma para você. Então, você escolhe, você vê o que melhor se encaixa, de acordo com os valores, de acordo com a sua disponibilidade, para que você aprenda tênis aí progressivamente e continue praticando por muito tempo. E o que vale mais? Eu fazer aula de tênis individual ou fazer aula em grupo, junto com outros praticantes? E essa é uma questão que ela é bem recorrente, ela é muito comum, porque as pessoas, normalmente os professores oferecem o serviço de aula individual ou o serviço de aula em grupo. E muitas vezes o tenista ele não tem a experiência para saber quais as vantagens e desvantagens de cada um desses modelos. Então, eu recomendo que as primeiras aulas, as primeiras mesmo, pelo menos ali as 4, 5, 6 primeiras aulas, que o atleta ele faça individual. Porque o professor vai ter mais atenção, ele vai começar a fazer os exercícios específicos para que essa pessoa aprenda, o jogador vai ter um pouco mais de atenção e com isso ele vai conseguir ser um pouco mais técnico, um pouco mais específico, e ele vai aprender um pouco melhor a técnica básica. À medida que ele fez algumas aulas ali, 1 mês, 4 aulas, ou 2 meses, 5, 6, 8 aulas de tênis, aí eu acho que já começa a valer a pena ele começar a buscar um parceiro para treinar com ele. Porque com isso ele vai conseguir reduzir um pouco os custos, ele vai muitas vezes conseguir treinar um dia a mais na semana, às vezes pelo mesmo valor, então ele vai acabar praticando um pouco mais. E a aula em grupo, ela também proporciona algumas coisas que a aula individual não proporciona. Por exemplo, eu posso fazer jogos contra o meu parceiro de treino, e eu não necessariamente preciso estar jogando contra o meu professor, porque quando eu jogo com o professor ele consegue jogar a bola mais redondinha na minha mão, a bola volta mais fácil, num ponto mais fácil para mim, né? E quando eu jogo com outra pessoa que é do meu nível, que está começando, não acontece isso. Então a bola volta de maneiras diferentes, ela volta uma mais curta, uma mais funda, uma mais alta, uma mais aberta, uma mais no meio. Então eu tenho que acabar me adaptando. Então isso muda um pouquinho o treino. A gente pode até pensar que o treino com o professor, o bate-bola com o professor, rende mais, porque a gente vai conseguir trocar mais bolas, vai acabar tendo um volume maior de treino. Só que a realidade é que quando a gente for jogar e competir, a gente vai jogar com pessoas do nosso nível. Então a gente vai acabar encontrando bolas diferentes. A bola não vai vir tão redonda pra gente, e sim vai voltar uma bola de cada jeito. Então, se a gente estiver um pouco mais habituado até a fazer aulas em grupo, isso vai preparar a gente um pouco melhor para que a gente consiga jogar esse nível. E um outro ponto importante é o seguinte: quando o professor está dando uma aula individual, vamos supor que o professor está de um lado da rede e o aluno está do outro lado da rede. O professor, ele só consegue enxergar o aluno de um ângulo, então ele só consegue ver de frente. Então, muitas vezes um movimento, ele, por esse ângulo, olhando de frente, ele pode parecer que tá bem feito. Só que quando a aula é em grupo e tem, por exemplo, dois alunos batendo bola, o professor ele pode olhar 360 graus praticamente. Então, ele pode olhar por todos os ângulos. Então, ele consegue ver algum detalhe na preparação, consegue ver algum detalhe ali no timing de split step, na movimentação de pernas. Porque quando ele está individual com um aluno, não tem como ver. O aluno rebate a bola, por mais que eu consiga olhar um pouco e perceber o que o aluno está fazendo, eu tenho que olhar a bola para eu conseguir devolver ela aqui com qualidade para o meu aluno. E a hora que eu estou olhando para a bola, eu já não estou olhando para o meu aluno. Então eu não consigo observar ele 100% do tempo. E quando são dois jogadores treinando, pelo menos dois, né, dois ou mais, o professor já consegue se deslocar pela quadra, já consegue caminhar, olhar de trás, olhar de lado, olhar da frente. Eventualmente faz um exercício mais específico, né, olhando de frente, lançando bolas, mas depois pode abrir a situação. Os jogadores podem jogar e ele pode dar instruções
instruções um pouco mais táticas, né, um pouco mais estratégicas, o que fazer com determinado tipo de jogada, o que fazer com a bola em determinada posição. Então, o treino em grupo, para quem já joga e já consegue trocar um pouco de bolas, eu acredito que seja muito mais proveitoso. Então, acho que a médio e longo prazo, além de ter um custo menor, ele seja mais proveitoso. Mas o treino individual, quando ele é, na minha opinião, não existe uma regra em relação a isso, mas na minha opinião, quando a pessoa está começando a jogar as primeiras aulas, os primeiros contatos dela com a raquete, aí eu acho que é mais produtivo fazer uma aula individual com o professor. Ele vai conseguir explicar com muito mais calma, vai ser muito mais assertivo nas instruções, e daí eu vou acabar aprendendo a técnica de uma maneira um pouco mais correta. Então, quando eu devo começar a fazer aulas de tênis? E a resposta para isso é o quanto antes. Se você vai aprender tênis, você já é um adulto e quer começar a aprender tênis, já tente iniciar e praticar pela primeira vez já com o professor. Já busque uma aula de tênis. Você já tem a vontade de aprender? Então já busque uma aula de tênis com o professor. Não tente muitas vezes brincar. Você pode até ir um dia brincar com seus amigos, ter o primeiro contato ali. Na sequência disso, já busque um professor para aprender tênis corretamente. E o quanto antes você começar a ter aulas, melhor. Melhor vai ser o seu desenvolvimento, melhor você vai aprender, mais rapidamente você vai aprender e com isso você vai se divertir muito mais e se lesionar muito menos. Então, quanto antes eu encontrar esse profissional, melhor. Eu vou aproveitar muito mais o tempo e vou acabar evoluindo muito mais rápido. E uma criança, quando ela deve começar a fazer aula de tênis? Na verdade, ela deve começar por volta ali dos 3 ou 4 anos de idade. Essa é a idade ideal. Por quê? Nessa idade, o cérebro dela ainda está em formação, ela está muito aberta a aprender novas técnicas, a aprender novos movimentos. E o cérebro, ele aprende tudo nessa idade, tudo muito rápido. Então, existem algumas fases sensíveis de desenvolvimento que se fecham ali aos 4 ou 5 anos de idade, por exemplo, a coordenação. E o tênis, a técnica do tênis, nada mais é do que uma parte coordenativa. A técnica é coordenação. Então, quanto antes essa criança começar a aprender, melhor. E de preferência com um bom professor, um professor especializado em crianças e que domine bem o jogo, saiba bem a técnica do jogo de tênis. E saiba ensinar também, não é só saber jogar, ele precisa saber também ensinar, que são coisas diferentes. Então, uma criança, o ideal é que ela comece ali com 3, 4 anos de idade, ali até os 5, 6 anos, esse é o ideal, né? Ela pode começar depois? É lógico que pode, da mesma maneira que um adulto pode começar já depois de mais velho, né? Não existe idade máxima para se iniciar no tênis. Eu já dei primeiras aulas para alunos de 70 anos de idade, então, e que se divertiram e jogaram ali por muitos anos, como eu já dei aula também para criança de 3 anos, né? Então, muitas vezes essa preparação, ela pode começar até mesmo antes das aulas, né? Então, se a criança ela já tem alguma experiência motora, ela já corre bem, já desde o nascimento ela já foi colocada bastante tempo de bruços, ela engatinhou, ela andou, ela aprende a saltar, aprende a correr, aprende a mudar de direção, aí voltar a arremessar, receber, né? Recolher, receber. Então, existem habilidades que podem ser aprendidas até mesmo antes da aula de tênis, né? Até mesmo com 1, 2, 3 anos de idade. E daí, quando ela iniciar a prática mais regular da aula de tênis ali com 3, 4 anos de idade, ela já vai ter um repertório motor muito maior. Isso vai facilitar muito a aprendizagem dela no tênis. Então, o quanto antes for desenvolvido isso nas crianças, melhor. E o quanto antes um adulto começar a ter aulas de tênis também para aprender a técnica correta, melhor. Ele vai acabar se desenvolvendo muito mais e vai curtir muito mais a prática do tênis. Então, basicamente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha ajudado vocês aí de alguma forma, que tenha orientado vocês a buscar um bom profissional de tênis, né? Não foi um vídeo técnico ensinando como jogar, mas é um vídeo de estratégias e alguns pontos fundamentais que acho que podem ajudar bastante vocês aí na hora da aprendizagem. Então, valeu aí por assistir até o final, espero vocês aí no próximo vídeo. Valeu!